Olá, aqui quem fala é o professor Jefferson Borges. E agora que você já viu o que é uma estrutura de seleção, agora eu vou te mostrar o que é uma estrutura de repetição. A estrutura de repetição nada mais é que de automatizar um processo até satisfazer uma condição. Ou seja, ele vai repetir algo até que essa condição seja satisfeita. Aqui eu deixei um exemplo para você ver. Aqui tem o início e aqui eu coloquei uma pergunta. Existe próximo passo? Se existe, ele vai repetir. Existe de novo? Vai repetir do mesmo jeito. A partir do momento que ele for satisfeito, esse passo for concluído, então ele vai chegar a outro resultado. Para você entender melhor, eu vou te mostrar isso através de um código. Dentro das estruturas de repetição, nós usamos principalmente dois comandos. Existem mais alguns outros, mas os principais são for e o while. O for a gente usa quando a gente sabe a quantia de vezes que a gente vai querer repetir. Já o while, a gente não tem um número definido de quantas vezes vai repetir esse valor. Então, vamos lá para a nossa linha de código para você entender como funciona. Vou apagar esses dados aqui da aula anterior. E vamos começar pelo comando for. Lembrando que o for eu já sei quantas vezes eu quero repetir esse processo. Vamos lá, para executar o for, eu preciso escrever da seguinte forma. Escrevo for, abro parênteses, fecho parênteses e abro uma caixinha de execução, uma caixinha de ação. Enter. E o for está feito. A anatomia do for sempre vai ser da mesma forma dentro dos parênteses. Existem três bloquinhos dentro do parênteses. Então imagine o seguinte, é mais ou menos assim. Aqui a gente tem a palavra for, eu abro parênteses e abro a caixinha de execução com a chave. O foco é o que está aqui dentro do parênteses. Eu fiz aqui um rabisco, mas entenda como for. Aqui dentro do parênteses vai ter três caixinhas. Então a caixinha 1, a caixinha 2 e a caixinha 3. E essas caixinhas, elas são separadas por ponto e vírgula. Então, entre cada caixinha existe um ponto e vírgula. Dentro da primeira caixinha vai ter uma variável local com um número já definido por mim, um número inicial. Na segunda caixinha é uma condição, como se fosse a mesma coisa que tivesse dentro do parênteses do if. Então, primeiro a gente tem uma inicialização, uma condição, que se trata, por exemplo, enquanto variável for maior que 10, então vai fazer alguma coisa. E é esse terceiro bloquinho aqui. Esse terceiro bloquinho vai ser executado alguma coisa até satisfazer a caixinha 2. Normalmente, nós usamos um incremento e um decremento. O incremento é como se fosse o valor que você tem mais 1. E também um decremento, que é o valor que você tem menos 1. Eu vou te mostrar isso agora na prática. Abri aqui a minha janela de execução, então eu vou primeiro escrever para você não esquecer disso, porque isso aqui é uma fórmula de bolo. Sempre vai ser dessa forma, pelo menos a fórmula básica que você mais vai usar. Então, primeiro a gente tem uma variável inicial, ponto e vírgula para separar outra caixinha, uma condição, ponto e vírgula, um incremento. O incremento, a gente pega o valor da variável. Na verdade, a gente pega a própria variável e coloca o número, coloca o símbolo mais duas vezes, mais ou menos. Dessa forma aqui, variável menos menos
ou mais mais. Que é a mesma coisa que se eu tivesse fazendo isso aqui. Variável mais 1. É a mesma coisa. Só que aqui a gente facilita o código. Então você precisa saber o que é um incremento e um decremento, porque isso é muito comum na programação. Quando eu comecei a aprender, alguns conceitos eu não dei muito valor. Por isso que eu estou te falando aqui. O que eu estiver te falando aqui, faça o possível para você memorizar e guardar na sua mente, porque isso aqui é importante e você realmente usa na programação. Então vamos lá. Isso aqui não tem nada a ver com código. Foi só um comentário. Então vamos colocar aqui primeiro em valores. Então lembra, o primeiro é um valor inicial. Então a gente coloca uma variável local, só existe dentro desse for. A gente também pode chamar, mas vamos colocar essa variável aqui local dentro desse for. Então eu vou colocar aqui variável. Na verdade, primeiro eu preciso colocar um tipo de dado, que vai ser o número tipo inteiro. Escrevo variável, que é o nome dela. E aqui eu posso colocar um valor para essa variável. Eu vou colocar o valor 0. Vou colocar um ponto e vírgula para ir para o próximo bloquinho. Então eu coloquei uma variável aqui dentro do for, no primeiro bloquinho. No segundo bloquinho, eu vou colocar uma condição que vai ser executada até chegar aonde eu quero. Vai ser da seguinte forma: enquanto, vamos usar a palavra enquanto, para você conseguir raciocinar bem. Enquanto variável, e essa variável aqui for menor ou igual a 5, fecho esse bloquinho. Enquanto a variável for menor ou igual a 5, vai executar algo no terceiro bloquinho, que é o incremento. Então eu vou colocar aqui variável vai somar mais 1 até chegar a 5. Isso é estrutura for. Ctrl S. E aqui dentro do for, que é a caixinha de execução, dentro da chave, a gente vai imprimir uma mensagem. Essa mensagem vai receber o valor da variável. E aqui eu fecho com ponto e vírgula essa linha. Como ele vai incrementar até chegar a 5, eu estou esperando aqui 5 resultados. 5 vezes um valor. Então vamos executar para você ver. Ctrl S para salvar. Executei o código. Aqui. Executou uma vez. O valor de variável era 0. Executou uma vez. Não preencheu o requisito, somou mais 1. Não preencheu, somou mais 1. Até chegar a 5. Então aqui eu tenho 6 números. Lembrando que o 0 também é número. Então ele também vai ser contado. Isso é o comando for. Eu sabia quantas vezes eu queria repetir ele, então eu usei o for. Agora, se eu não sei muito bem quantas vezes eu quero usar, eu vou usar o comando while, que a gente vai executar agora. Eu vou clicar aqui em cima para deixar o for como comentário. Lembrando que o comentário você faz com duas barras, uma seguida da outra. Você coloca barra, barra, você faz um comentário. Então você pode escrever o que quiser nele. Ele não vai ser executado como código. O while a gente também pode usar da mesma forma que o for, que eu vou fazer agora. A gente já sabe uma quantia pré-definida de vezes e a gente vai executar com a mesma lógica do for. Mas depois eu vou te mostrar como eu posso usar o while e repetir ele o tanto de vezes que for necessária até eu encontrar aquilo que eu quero. Mas primeiro vamos fazer aqui a lógica mais básica para você entender como funciona a estrutura lógica do while. Então eu coloco aqui while, abro o parêntese e coloco a condição, que é o segundo bloquinho aqui. Vamos colocar a mesma variável. Variável é menor ou igual a 5. E aqui só tem isso dentro do while. Só tem um bloquinho dentro dele. Fora do while,
a gente vai colocar o terceiro bloquinho e a execução. Aqui então, primeiro eu vou colocar console.writeLine e esse valor vai receber variável. Então vai imprimir quantas vezes necessário o valor de variável. Aqui a variável ela não foi definida ainda. Então eu posso colocar aqui em cima do while. Então eu coloco int variável recebe o valor 0. Ctrl S. Então vai acontecer a seguinte forma: enquanto, while é a palavra enquanto. Enquanto variável for menor ou igual a 5, console.writeLine vai executar o valor da variável atual. Vou dar o play aqui para você ver. E você pode ver aqui, o while ele está sendo executado infinitas vezes, porque ainda ele não chegou a 5. Então ele vai ser executado infinitamente. Para a gente colocar um limite aqui nele, vamos colocar um incremento. Então vou colocar variável mais. Então, enquanto variável for menor ou igual a 5, vai executar um valor. Como aqui dentro tem um incremento, ele vai adicionar mais um agora, até chegar a 5. Agora vamos executar e você vai ver que vai ser de 0 até 5. Então aqui ele não executou mais infinitamente, porque a gente colocou um limite nele. Mas eu não entendi ainda. Não está fazendo muito sentido. Eu vou te dar um exemplo que agora vai ter um pouco mais de lógica. Então eu vou apagar esse comando. Na verdade, eu vou deixar ele aqui como comentário e vou escrever outro while. Então eu escrevo aqui o while e vou receber aqui dentro do bloquinho, dentro do parêntese, enquanto o while for true, o bloco de ação vai executar a seguinte mensagem: console.writeLine. E vamos colocar aqui um sistema de senha. Vamos colocar aqui, coloque sua senha. Enquanto o while for true, vai aparecer a mensagem, digite a sua senha. Então, se a gente apertar no play aqui, vai aparecer infinitamente, digite a sua senha. Mas vamos colocar um limite nisso aqui. Vamos colocar aqui em cima uma variável com o nome senha para poder fazer um pouco mais de sentido. Então, a senha vai ser uma senha escrita. Então, vamos colocar aqui string senha ponto e vírgula para poder fechar essa linha de código da variável. E aqui embaixo a gente vai colocar uma entrada de dados ali. Para a gente colocar essa entrada de dados, a gente vai escrever console.writeLine. Mas, como eu não quero ficar escrevendo a senha aqui dentro dessa variável, e sim naquela caixinha de execução, aqui dessa caixinha de execução de play aqui, eu coloco para essa variável receber o console.writeLine para entrar, para você conseguir escrever uma senha dentro daquela janela. E é da seguinte forma. Então eu escrevo aqui senha. Aqui já deu a sugestão. Recebe console.readline. E aqui dentro do while eu vou colocar uma condicional. Enquanto essa senha não for, por exemplo, 1, 2, 3, vai repetir até eu encontrar a senha 1, 2, 3. Por exemplo, if quanto senha não for igual a 1, 2, 3, eu coloco aqui igual. Se a senha for 1, 2, 3, então vai dar, essa é a senha. Então eu fecho o parênteses, abro uma caixinha de execução, console.writeLine e escrevo aqui dentro, essa é a senha. Aqui deu um errinho, porque o 1, 2, 3 é um número. Para a gente transformar ele em letra, a gente coloca aqui entre aspas. Então, string, aspa, senha real recebe 1, 2, 3. Aqui no console.writeLine a gente fecha com ponto e vírgula. Escrito aqui o código, eu vou dar executar aqui para você ver o que acontece.
Vou executar aqui. Ok? Vou colocar aqui 1. Coloque sua senha. E agora, se eu colocar a senha correta, vai aparecer essa é a senha e depois coloque a sua senha. Se a gente quiser deixar esse código mais bonito, eu posso colocar aqui o break para poder encerrar esse código. Se a senha for 123, vai encerrar a caixinha de execução. E se não for o valor 123, então eu coloco aqui um else e dentro do console.writeLine eu posso colocar aqui não é a senha. Tente novamente. Ctrl S para salvar. Lembrando que tem que colocar o ponto e vírgula para fechar essa linha de código. E agora aqui eu vou dar um play. Aqui o código while está correto. Então ele vai executar infinitas vezes até preencher aquilo que eu quero, que é a senha correta. Não tem um número determinado de vezes igual o for. Então eu vou dar o play aqui. Vamos lá. Coloque sua senha. Lembrando que a senha é 123. Se a senha for aqui 1, vai aparecer não é a senha, tente novamente. Agora, se eu colocar a senha correta, ele vai executar aquilo que está aqui dentro do if e vai encerrar o código. Aqui, essa é a senha e encerrou o código. Aqui eu já não consigo colocar mais nenhum valor. Isso é o while. Aqui no while, você também tem uma outra forma de usar ele. Uma forma complementar. Que usa junto da palavra do. Quando tiver a palavra do, vai executar o while pelo menos uma vez. Então aqui a gente pode fazer uma analogia. Se o while, enquanto o while for true, for verdade, for verdadeiro, então ele vai executar isso aqui. Que é o que a gente acabou de ver. Já se for falso, então ele não vai executar. Então aqui a gente tem duas opções, executa ou não executa. Se a gente colocar o do, que é o que a gente vai fazer agora, vai executar esse código aqui pelo menos uma vez. Que é da seguinte forma. Então eu vou aqui pular uma linha, vou escrever a palavra do, vou abrir uma chave e vou pular uma linha. Quando você coloca o do, a estrutura de código ela fica um pouco diferente. A condição ela vai ficar aqui, mas a ação do while ela vai ficar dentro do do. Então eu vou puxar isso aqui, vou selecionar, Ctrl X, e vou colocar dentro do do. Ok, dentro do do. E vou colocar aqui no final um ponto e vírgula para fechar. Então, se eu clicar aqui no play, vai executar pelo menos uma vez. Coloque a sua senha. 1. Não é a senha, tente novamente. 3. É a senha, fechou. Se aqui for false, aparentemente é quase a mesma coisa. A diferença é que com o do, vai repetir pelo menos uma vez. E sem o do, ele não vai fazer repetição se não preencher a condição. Outro exemplo para você entender melhor. Quanto mais você conseguir ver e entender a lógica disso aqui, melhor vai ser para você. Então eu vou apagar esse código aqui. Vou reutilizar o código anterior. Aqui nele, selecionar e vou clicar aqui para apagar as linhas de comentário. Então eu tenho aqui. Enquanto a variável for menor que 5, vai somar mais 1. Então vamos ver aqui. Lembrando, enquanto for menor que 5, vai somar mais 1. Se a variável for 6, então ela não vai ser executada. Não foi puxado nenhum número. Agora, se a gente fizer o seguinte, colocar o do, abrir a chave e puxar esse comando aqui para dentro do do, no final eu coloco um ponto e vírgula e apago essa chave aqui, Ctrl S, vou dar o play agora. Então agora vai ser executado pelo menos uma vez.
foi executado o valor 6, que é o valor da variável. Mas, como não é menor que 5, então só apareceu o número 6. Agora, se eu colocar o 0 aqui, vai ser executado como deveria ser. Vai puxar do 0 até o 5. Dei o play aqui, 0 até a 5. Então entenda, como antes era o número 6 e não preenchia os requisitos dentro aqui dos parênteses, então imprimiu o valor que tinha, pelo menos um número, que era o número 6, que foi aqui o comando. Qual o número da variável? É 6. Então imprimiu esse número. Como agora a variável é menor que 6, é o valor zero, ele vai imprimir o valor dessa variável e vai somar até 5. 1 mais 1 mais 1 até chegar em 5. Coisa que antes, só com o while, sem o do, não era possível. Se era um valor maior que 5, o código ele não era chamado. Então, esses aqui são os principais: for, while e o do while. Isso aqui você vai precisar muito quando for usar a estrutura de repetição. Isso aqui se usa bastante na programação. Então você tem que saber entender. Espero que você tenha entendido e te vejo na próxima aula.